Fala galera, beleza? Professor Alexandre de Geografia para mais uma aula aí hoje, ó, região norte do Brasil, beleza? Algumas características que nós precisamos saber. Região norte do Brasil, a maior em extensão territorial do nosso país, beleza? Mas também ela é a menor em densidade demográfica. Interessante também saber o seguinte, a principal fonte econômica ali é o extrativismo. É só esse o principal fator econômico? Não. É só esse que existe? Não. Mas ele aí vai acabar sendo o mais importante, beleza? Mas hoje, para iniciarmos esse conteúdo aí, que é um pouco extenso sobre a região norte, a gente vai começar a falar sobre os aspectos físicos, ok? Vamos falar sobre o relevo, sobre a hidrografia, sobre a vegetação, sobre o clima. Isso é importante, principalmente para você, aluno do terceiro ano, que começa a se preparar para o seu vestibular, beleza? Preste atenção aí, vamos começar a trocar essa ideia aí. Eu espero que você entenda esse conteúdo que a gente está trazendo, beleza? Então vem comigo aqui, ó, preste atenção. Primeiro tema que nós vamos falar é o relevo, tá? Como que é a característica do relevo da região norte? Vamos ver no mapa, preste atenção comigo aqui, ó. Nós temos ao redor de todas as bordas, assim dizendo, nós vamos ter aqui, ó, nessa parte aqui norte, na parte setentrional da região norte, nós vamos ter uma região denominada aí Escudo das Guianas. É uma região de Planalto, beleza, galera? E esse aqui vai se chamar como, ó, Planalto Residual do Norte Amazônico. Porque, ó, norte está lá em cima, lembra disso aí, beleza? Então a gente vai ter uma área aqui com a maior elevação, as maiores elevações do nosso país. Inclusive, se você observar direitinho, aqui, ó, tá o Pico da Neblina, beleza? A parte mais alta do Brasil. Além de ter o Pico da Neblina, nós vamos ter o Pico 31 de Março, o Pico Roraima, todos esses picos aí com altitudes maiores que 2.500 metros, tá certo? Então, nessa região nós vamos ter um planalto. Na parte mais ao sul, né, nessa regiãozinha aqui, mais para baixo, nós vamos ter também o outro tipo de planalto, beleza? O número 4, observa aqui, ó. Esse daí vai ser considerado o planalto residual sul-amazônico. Então, presta atenção, galera. Tanto ao norte quanto ao sul, nós vamos ter ali a região norte cercada por quê? Por planaltos. Acaba aí? Não. Pela classificação de Jurandir Rossi, que aí nós temos no Brasil planalto, planícies e depressões, nós vamos entender também, vamos observar que a região norte é formada por depressões. Ó, essas áreas aqui, com amarelo mais forte, elas vão representar depressões. E mais na parte central da região nós vamos ter planícies, por onde percorre, ó, o rio Amazonas. Vamos transportar para essa imagem aqui, presta atenção, ó, nas extremidades então da região nós vamos ter regiões mais altas, com maiores altitudes. No meio nós vamos ter no meio, nessa parte de transição entre o planalto e a planície, nós vamos ter depressões, e bem na região central, essa região aqui, nós vamos ter as planícies. Beleza, galera? Importante aqui também trazer sobre a região norte, com relação ao relevo, bastante atividade extrativista mineral, beleza? Aqui é responsável por alguns projetos minerais que existem no Brasil. O mais importante conhecido ali da região norte é o projeto Carajás. E quando a gente falar na parte de economia, nós vamos dar uma maior atenção sobre isso aí. Beleza? Espero que você então tenha conseguido compreender o relevo aí da região norte. Tá? Aqui está a imagenzinha, ó, o Pico da Neblina, o mais alto, Pico 31 de Março também. Nós temos aqui o Monte Roraima, beleza? Isso
tudo aqui faz parte da região mais alta do Brasil. Próximo ponto aqui, vamos falar um pouquinho sobre hidrografia. O que é importante para a gente saber na hidrografia, galera? A maior bacia hidrográfica do mundo está no Brasil, uma parte dela está no Brasil, é a bacia amazônica. Lembra aí o que é bacia hidrográfica? O que é uma bacia hidrográfica? Nós temos o rio principal, beleza? Temos afluente e subafluente, e uma região que nós vamos também considerar a parte continental, a parte de terras firmes, onde ocorre ali o processo, também faz parte o processo do ciclo hidrológico, o ciclo da água. Ok até aqui? Vamos agora conhecer um pouquinho das características dessa bacia hidrográfica que é importante. Olha aqui, ó. Primeira questão, ela não nasce no Brasil, beleza, galera? A bacia amazônica, ela vai nascer nos Andes, aqui, ó, tá mostrando aqui no Peru, beleza? Em regiões mais altas, e ela vai entrar no Brasil, tá? A entrada no Brasil vai ser chamado de Rio Solimões. Quando o Rio Solimões se encontra com o Rio Negro, aí a partir desse encontro, nós vamos ter o chamado conhecido Rio Amazonas, que é o principal rio dessa bacia, ok? Algo interessante para a gente saber: formação da bacia hidrográfica, formação do Rio Amazonas. Seu surgimento é formado ali por um regime nival e um regime também pluviômetro, tá certo? Pluvial. O que é isso aí, galera? Para o início, para o surgimento desse rio, ele vai acontecer tanto através das chuvas, beleza? Mas também por um regime nival, que é o derretimento do gelo. Então você vai ter derretimento de gelo, chuvas formando ali a nascente, tá bom? Do Rio Amazonas, beleza? Outra questão interessante, todo o percurso que vai fazer, o curso até chegar na sua foz, onde ele vai desaguar, nós vamos dizer que tem um regime aqui exorreico. O que é esse regime exorreico? Na vazão do rio, preste atenção, ele vai do interior do continente e vai desaguar no oceano. Então, do continente, quando deságua, quando a sua foz é no oceano, vai se chamar então exorreico. Beleza? Tranquilo até aqui? Outra característica legal que a gente precisa saber: onde vai acontecer o deságue, não é? É chamado de foz. Uma foz ela pode ser em estuário e uma foz pode ser em delta. Foz e estuário é quando tem só um braço de ligação do interior do rio para o oceano. Essa é a foz em estuário. Foz em delta, você vai ter um braço principal, mas você vai ter outros braços menores saindo para o oceano. Esse é o foz em delta. Lembra lá da fórmula de Bhaskara? Não tem o delta, aquele símbolozinho do triângulo. A saída ali nós podemos pensar que são diversas saídas. A foz em delta. O que é importante saber aqui? Na bacia amazônica existem esses dois tipos de foz, beleza? Tanto em regime ali de delta, quanto também em estuário. Beleza, galera? Essa é a parte principal aí que a gente vai falar sobre a bacia amazônica. Olha que interessante. Eu já falei que para ter início o surgimento do Rio Amazonas, nós precisamos ter um encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. Beleza? O que você vê aqui de estranho? Né? A cor de um é diferente do outro. Beleza? Não é isso que a gente está vendo? Isso aqui é chamado de encontro das águas. É até um ponto turístico que tem nessa região aqui. Por que as águas aqui são diferentes e elas não se misturam? Preste atenção, galera. Elas não vão se misturar aqui no início por causa da sua composição química, por causa da sua densidade, por causa da sua temperatura e alguns outros fatores. A velocidade, o rio Solimões, ele percorre uma velocidade mais rápida que o Rio Negro. Por que essa diferença de cores? É por onde o curso dos rios acontece. O Rio Solimões,
ele vai vir de regiões mais altas, beleza? Regiões onde ele vai conseguindo ali, por onde ele passa, arrancar os sedimentos. E esses sedimentos vão dando essa coloração nas águas. O Rio Negro tem essa cor mais escura porque ele vai passar em lugares mais rebaixados, em florestas inundadas. Essas florestas, elas vão ter um alto grau de quê? De material orgânico. Toda essa composição orgânica, o estágio de decomposição vai fazer com que essas águas aqui se tornem escuras. Elas estão separadas, mas estão juntos. Entendeu aqui? Quando que elas se unem? Só depois de 6 quilômetros. Vão perdendo algumas características, elas se unem e ali nasce o chamado Rio Amazonas. Beleza, pessoal? Olha aqui, para a gente finalizar esse momento sobre a hidrografia da região norte, algumas características dos rios da Amazônia. Preste atenção nisso aqui. Você tem o rio principal, mas dentro dele você tem o que eles chamam de furos, igarapés e paranamirins. Que características são essas? Preste atenção aqui no que diz furos, rios que unem rios entre si ou a lagos. Olha aqui, ó, o rio principal passa um canalzinho estreito aqui, que é chamado de furo, até essa água desaguar em um lago, formando um lago. O outro que nós temos é igarapés, canais estreitos que vão em direção à floresta. Presta atenção aqui, ó, elas saem do rio principal e vão em direção às florestas. Beleza? E por último, o Paranamirins. O que são isso? Ó, braço de rios que contornam uma ilha. Olha aqui, o rio principal sai, ele, vamos dizer assim, ele se desvia do seu curso, mas ele volta para o seu curso. Então, entre o rio principal e o desvio, nós temos o quê? A formação de uma ilha. Beleza, pessoal? Olha aqui, ó, importante saber, o rio Amazonas, né, a sua parte principal é formado em planícies. Beleza? Se a gente lembrar lá daquela imagem do relevo, nós vamos ver que o Rio Amazonas ele vai passar por dentro de uma planície. Por ser planície, é uma área legal para quê? Para navegação, são rios de planície. Então você vai ter muitas hidrovias. Entretanto, os seus afluentes, ou seja, os rios menores que desaguam no rio principal, são rios de quê? Com quedas, são rios de planaltos. Se são rios de planaltos, dá para fazer o quê? Construir usinas hidrelétricas. As mais importantes da região norte está aqui, ó, Balbina, Samuel, Quaraci Nunes e tantas outras, Belo Monte, tá? Só que acontece, tem um maior potencial de energia elétrica, de produção de energia elétrica, mas não é a maior distribuição. A maior distribuição está lá na Bacia Platina, que fica na região sul. Beleza, galera? Olha aqui. Só que alguns problemas acontecem quando se constrói uma usina hidrelétrica. Uma das principais é a usina de Balbina. O que aconteceu na usina de Balbina? Construíram ali, só que a usina de Balbina, o seu potencial é muito pouco para abranger a população que necessita de eletricidade, para abranger a população do nosso país. Então foi uma obra gigantesca onde se gastou muito dinheiro, mas porém a produção dela é muito baixa. Outro problema, a área que alagou, ou seja, para você construir uma hidrelétrica, você precisa alagar uma área, você precisa represar a água. Quando você represa a água, ela vai fazer o quê? Vai alagar uma região. A área que ela alagou fez com que árvores ali entrassem no processo de decomposição e começassem a produzir e também liberar gás metano. Então ali se tornou uma área tóxica também, não é? E olha aqui a frasezinha: dificilmente haverá no planeta um monumento à estupidez como a usina hidrelétrica de Balbina. Para a gente encerrar, quero também falar da usina de Belo Monte, tá? Tem dado muito problema ali na área do rio Xingu. O que acontece? Eles precisam acabar de construir essa usina, mas as pessoas que moram ali, ambientalistas, que defendem também, indígenas, vamos dizer também a população ribeirinha, eles são contra isso. Por quê? Porque se inundar toda essa área, essa população
ela será obrigada a sair dali. Beleza? Eu te aconselho a ver alguns documentários sobre usina de Balbina, a usina também de Belo Monte, para você ver como que acontece um desperdício de dinheiro e também prejuízo para as populações. Não só prejuízos econômicos, mas prejuízos sociais, prejuízos culturais. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido essa primeira parte aí sobre aspectos físicos da região norte. No próximo vídeo, nós voltaremos para falar sobre vegetação e clima. Forte abraço, professor Alexandre de Geografia.